Bom dia, 1º de junho, dando início aí mais um UFC com foco nas nossas carteiras Top Pick e carteira Short semanal. Certo, Ricardo Kim? Certo, certíssimo, Celso. Um bom dia a todos aí, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco das trocas, comentar depois, a gente tira dúvidas também e debate um pouco sobre o mercado. Mas antes, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, para a gente começar aqui a falar das carteiras, por favor. Olha lá, Miguel IDS, já dia. dando aqui Rio Hunter também. Celso Kim de uniforme. Guaco, Nagai, SMP, GLP, EDJR, Miguel IDS. Som certo, Vander, PHDI, Thiago da Ático. Todo mundo aqui falando, dia, Marcelo pessoal. E, Jack Bauer, Evandro ADX, mesa de operações da Messen. Vamos lá, então tá tudo ok. Boa. Então, acho que a gente pode começar com a carteira Top Picks. A gente vai falar um pouquinho de performance, trocas, etc. Começando com a parte de performance, a carteira na semana caiu 3,1%, enquanto o Ibov caiu 3,3%. Então a gente aí 0,2 pontos percentuais acima do Ibov nessa semana, o que contribuiu aqui para essa rentabilidade na ponta positiva foi Suzano. Suzano subiu 4% na semana, e destaque negativo aqui fica para Qualicorp, obviamente, e Lame. Qualicorp na semana caiu 8%, então na sexta caiu muito, hoje já está voltando, e Lojas Americanas caiu 7,5%. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente até aumentou a posição, e a gente comenta também de Qualicorp, que mesmo com toda essa queda, etc., a gente ainda performou melhor que o índice. De qualquer forma, então, na semana a Top Picks caindo 3,1% e o Ibov 3,3%. Nessa semana. E em 2015, a Top Picks caiu 1,4% e o Ibov está subindo 4,3%. A gente ainda 5,7 pontos percentuais atrás do Ibov, tá? Essa performance do ano fechado. Falando em trocas, a gente teve aqui a principal troca, a gente vai reduzir 8% em Suzano, depois da boa performance, para a entrada de Fibria. Então a gente fazendo aqui, eu já vou comentar um pouco do racional, e aí o que faltar de racional dos setores do Celso ele comenta, mas de Suzano, então reduzindo 8% e indo 8% para Fibria. Basicamente aqui a gente está tentando diversificar um pouco a nossa exposição a dólar. A posição consolidada de dólar fica a mesma, mas a gente está colocando um pouco, desconcentrando de sub, colocando um pouco em Fibria, até porque Fibria ficou para trás aí no relativo, e a gente achou um movimento bem interessante intrasetorial aí, tirar um pouquinho de Suzano e colocar em Fibria. A nossa posição de Suzano ainda é maior que Fibria, refletindo a nossa preferência por Suzano, mas a gente faz essa jogada dentro do setor. A outra modificação que a gente fez foi a redução de 5% em Qualicorp, para entrar para o aumento em Lojas Americanas. O Celso vai comentar mais de Lojas Americanas, mas Qualicorp basicamente a gente não tinha uma posição muito grande, tinha 15%, mas querendo ou não, toda essa questão do nome do Júnior, apesar de não ter nada confirmado, nada concreto, tanto que o papel está voltando, a gente preferiu reduzir um pouco, dado que o nome dele provavelmente vai ficar um pouco ali no radar nesse curto prazo. Então a gente resolveu diminuir, mas a gente mantém ainda em carteira com uma posição pequena, porque é um case ainda assim interessante. A gente sempre falou dos riscos, e mesmo com os riscos, aí o risco-retorno ainda é de certa forma atrativo. Eu vou explicar um pouquinho mais do case, depois a gente comenta mais de Qualicorp a fundo. E a última troca foi Cielo, redução de 5%, tinha uma posição grande de 20%, indo para BBSE, mais 5%. Então, um resumo aqui, Suzano menos 8%, Qualicorp menos 5%, Cielo menos 5%, Fibria entra com 8%, Lame aumenta 5% e BBSE aumenta 5%. A carteira final
Top Picks fica Itaú 25%, Cielo 15%, BBSE 15%, Lojas Americanas 15%, Suzano 12%, Qualicorp 10% e Fibria 8%. A gente ainda mantendo boa exposição a setor financeiro e exportação e o restante da posição diluindo aí em alguns outros setores mais diversificados. Então essa foi a carteira Top Picks, né? Se você puder falar só da redução de Cielo e aumento em Lame em BBSE rapidamente, né? Cielo a gente só reduziu o nível de valuation, né? E, por exemplo, a gente optou para aumentar a Lame. A Lame a gente havia reduzido há 2 semanas atrás, foi certo. Na semana passada, por exemplo, caiu 7% nessa semana. Então, foi uma atitude correta. Ela tinha sido a melhor performance há 2 semanas atrás. Lojas Americanas a gente reduzir para 10%. Se ela acabou segurando praticamente igual ao índice, então como a gente tinha 20%, foi uma redução de 5% para ela. E aí a gente resolveu voltar em Lame, que caiu bem nessa semana. BB Seguridade, a gente reduziu aí seria... A gente diminuiu o Cielo em 5, aumentou 5 em BB Seguridade. Né? De BB Seguridade, o aumento é só por nível de valor, está 17 vezes lucro, tá, chama a atenção, a prova ficou para trás, caiu bastante, voltou para casa de R$33, e a gente acha que por fundamento o ativo poderia voltar um ativo muito bom, né, um ativo bem, tende a ser bem resiliente, segmento desse de seguro, e aí eles vão ter que vender mesmo seguro, Banco do Brasil, para poder rentabilizar o seu ativo, né, porque está difícil ganhar dinheiro. O banco em si, né, com os créditos que ele deu no passado, vai ser difícil ganhar dinheiro. Boa. Agora indo para a carteira short, vou começar com a performance. A performance da carteira short na semana foi de 3,3 positivo, então 3,3% para cima na carteira short. Destaque aqui de 3. rentabilidade. Isso, 3,3 positivo. Boa. Destaque aqui de performance fica para GGBR e Usiminas. GGBR caiu 5,5%, Usiminas caiu 5,1%. E basicamente quase todos os papéis caíram aí e ajudaram a nossa carteira short. Vale caiu 3%, Petro caiu 3,40%, Elet caiu 3,30%, BVMF caiu 3%, então isso aí compõe esses 3,3% de alta da carteira short na semana. Em 2015 a carteira short cai 0,6%. Mas de novo a gente sempre recomenda fazer a carteira Top Picks contra a carteira short, ou uma carteira long contra uma carteira short. É legal, muita gente está usando a carteira short como hedge, já tem uma exposição à bolsa e faz parte dessa exposição à bolsa, faz esse hedge via venda da carteira short. É bem interessante realmente. Essa uma mudança, né? E nas mudanças a gente teve só GGBR, a gente diminui a exposição, menos 5% e aumento em 5% de Usiminas. A carteira final fica Petro com 20%, Vale, Usiminas, Elet, BVMF e BR Foods com 15% e GGBR 5%. Foi só essa mudança, então tirando um pouquinho de GGBR para colocar em Usiminas, tá? Porque GBR já sofreu bastante e a gente quis ficar um pouco mais concentrado em Usiminas agora. Então, esses foram os comentários da carteira short. Petro 4, composição 20%, permanece como maior, né? Vale 5 com 15%. O Zin 5 caiu para 15%. Não, aumentou para 15%. Os Minas aumentou isso. Enquanto o Celso vai colocando aqui a carteira short, eu já vou comentando de Qualicorp, que é legal a gente gastar um pouquinho mais de tempo com Qualicorp. Só recapitulando o que aconteceu na sexta-feira, durante a tarde saiu aquela notícia no Globo falando que o Júnior estava sendo alvo da Operação Acrônimo, aquela operação que visa desmascarar empresas laranjas e toda aquela questão de doação para campanha, etc., e lavagem de dinheiro. Ele foi citado como alvo da operação e, obviamente, muita gente reduziu posição, o papel chegou a cair mais de 20%, fechou com quase 20% de queda,
Mas depois, no final do pregão, o próprio Globo enviou uma notícia corrigindo, falando que não tem nada concreto. O Júnior só foi citado como objeto de interesse da Polícia Federal, mas sem nenhuma ligação ainda com a operação. Isso aí já foi suficiente para, no aftermarket, Qualicorp fechar no teto de alta de 2%. E hoje de manhã a gente teve teleconferência da empresa, obviamente ela destacou aí a correção do Globo, comentou que no fim de semana ninguém falou de Qualicorp, porque de fato ninguém tinha nenhuma informação concreta, nem o Globo na mídia impressa escreveu algo sobre isso. E o próprio Júnior entrou na teleconferência e falou que ficou surpreso aí com o nome dele na investigação, sendo que ninguém nunca chegou para ele com esse mandato de busca e apreensão, qualquer coisa do tipo. Então foi basicamente isso que aconteceu hoje. A Qualicorp sobe aí os seus 15%. Junto a isso, a empresa ela sinalizou aí via recompra de ações o quanto ela acha sem fundamento essa queda, ou essa queda passada, né, porque agora já voltou bastante. Ela anunciou essa recompra de 2,1 milhões de ações, cerca de 0,8% do capital social. Nada muito relevante, duração de 1 ano, mas para sinalizar aí o quanto eles acham que não fazia sentido essa queda. Agora, para falar de uma questão mais prática de Qualicorp em termos de investimento, ela estava negociando a 16 vezes, depois daquela queda de 20%, estava negociando a 13 vezes. É um papel que geralmente negociava 20 vezes. Realmente ficou descontada, mas, de novo, a gente sempre comentou aqui os riscos inerentes ao case, né? A gente sempre vai ter o risco de regulação da parte de planos coletivos e esse risco aí de algum envolvimento de algum componente do CA, principalmente o Júnior aí, com questões muito ligadas ao PT, Lula, etc., vai ter algum risco aí nessa questão. Então, você sempre vai ter que ponderar isso, sempre vai ter que considerar, e nesse sentido, nesse nível de preço, mesmo considerando esses riscos aí, a gente manteve aí uma posição bem pequena ainda de Qualicorp. Mas, de novo, a gente nunca fica concentrado no papel, porque o risco é grande, você vai ter, mas nesse nível de valuation até aceita algum desaforo, a gente ficar com uma posição pequena, falando de novo de nível de valuation e risco-retorno, mas, de novo, sem concentração muito relevante. A gente tem 10% no máximo aí, das carteiras hoje em dia para Qualicorp, mas fica aí, vamos ficar de olho no que sai mais para frente, mas a gente acha que por enquanto, pelo menos, difícil sair alguma coisa mais concreta nesse sentido. Então, vale a pena ficar de olho aí. É um pouco disso que a gente pensa de Qualicorp, né? Júnior, perguntando Júnior. O Júnior é o fundador e presidente do CA da empresa, tá? Ele tem um relacionamento bem próximo do Lula, etc., mas basicamente ele que fundou a Qualicorp e hoje é presidente do CA e diretor de estratégia ali na Qualicorp, tá? Que é o principal nome da Qualicorp ali. Boa, só perguntando aqui essas perguntas. Alguma notícia, o Jennifer aqui perguntando sobre alguma notícia do setor de celulose, queda bem acentuada hoje. Eu não vi nada, eu vi que Suzano e Fibra estavam até caindo um pouco mais do que o índice, mas eu até vou checar porque o dólar estava levemente para cima até quando eu vi. Mas de manhã a gente não viu nenhuma notícia muito específica. Depois que voltar para a mesa, até a gente vai ver se a gente acha alguma coisa mais concreta com relação a isso, tá? Beleza. O No Pain Baldinho aqui falando: Celso, ontem vi sua postagem no Facebook. Você disse que o Dilma está com menos de 10%, segundo o blog do Camarote. Camarote é da Globo News, ele é o cientista, digamos assim, repórter da parte toda política. De aprovação. Você acha possível impeachment? Isso me dá um pouco de esperança? Não. Se o Collor, né, o impeachment, quando teve impeachment, ele estava com 9%. Só abre espaço para esse tipo de discussão, né? Oposição nesse sentido mais forte e uma dificuldade aí, porque se tiver impeachment nos primeiros 2 anos, você tem novas eleições, e aí poderia vir o Lula. Mas mesmo assim, né, é difícil o Lula desconstruir a Dilma, né?
falar que ela fez tudo errado, ele apoiou ela, então, e fora que quando ele foi para a TV teve o panelaço. O impeachment só vem se for mesmo descoberto algo em relação a ela, mas com a popularidade dela, né, a impopularidade dela, porque ter menos de 10% de impopularidade é impressionante. Malu PR, será que BB Seguridade e Lame podem reagir? A gente está justamente aumentando as duas na carteira, BB Seguridade voltando e Lame saindo de 10% para 15%, porque a gente acha interessante os dois ativos. NBS, Celso, alguma ideia de quando a Petrobras solta o novo plano de negócio? A ideia é 15 de junho, meados de junho, acredito que de lá para o dia 15 de junho, seria segunda-feira sem ser a próxima a outra. Dedo podre, mais um dos câmbios da justiça secou esses dias, sim, na semana passada. O que falta para custar 1 centavo? É difícil também, até pela variação do ativo, né? Cada centavo é um percentual muito alto, né? Mas se a gente nem olha mais o ativo há bastante tempo aqui. Ninguém mesmo. Pô. Nagai perguntando se vale compra Itaú ou vende BVMF por fundamento. Tem outros ativos que a gente acha melhor vender, mas também poderia comprar Itaú, carregar por mais longo prazo, acho que Itaú vai performar melhor do que BVMF. O Marcelo E está perguntando, pode comentar estabilidade de Levi? Por enquanto tá lá, né? A Dilma não pode tirar ele. Se tirar ele, o negócio complica pra caramba. Então não vejo ainda o Levi. A gente não acredita que o Levi saia. No relativo ficou um pouquinho pior, sim, né? Nesses últimos dias, mas também nada de pedir para sair. Isso. O time está perguntando aqui, Celso, em que setor agrícola performando bem no país, quais ativos dão exposição a este setor? Faz sentido analisar? A gente não olha porque as empresas do setor são muito líquidas, né? São Martinho, por exemplo. São Martinho, Brasil Agro, Brasil SLC. Agro. Você tem fertilizante, Zerinja. Nossa, mas é liquidez zero. Tem uma que é interessante ali, acho que até pensando aqui, Rumo, por exemplo, que pega um pouco transporte de soja, açúcar, etc., pode se beneficiar futuramente dessa questão, até caiu bastante. Alguma posição bem pequena aí nesse sentido, talvez faça mais sentido até que essas dispostas diretamente, porque a liquidez realmente é muito ruim, né? Por isso é que a gente acaba nem olhando. PH perguntou se algo sobre Par Corretor e o IPO. Não podemos comentar nada sobre o ativo. Onde é uma boa entrada no Itaú, eu iria comprando aos poucos, Itaú sim, para montar. Ainda tem ali os riscos, né? Ainda uma possível extinção do JCP, eu acho que vem. Então ia comprando aos pouquinhos, fazendo um médio nesse caso. Por que da queda de Embraer, tá perguntando o Zank. Só antes para comprar Itaú, comprar com Face, né? Comprar com proteção. Sim. Pô, é muito bem lembrado. Muito boa essa estratégia. Você que tá, será que eu compro agora ou compro depois? É fácil, tipo, compra agora com proteção. Então, teoricamente, você não erra o timing para baixo. Porque se cair, sei lá, 5%, 10%, você está protegido. E aí, se subir, foi o timing certo. Então, é bem interessante. Até em questão de timing, de você reduzir risco de timing, fazer uma proteção junto com a compra do ativo. Tá apertando de Embraer, né? Na verdade, tinha caído muito, já aí voltou depois. Tinha caído por conta da questão do governo. Você tem mais, recentemente, são aquelas notícias de concorrência lá na China, com um novo player, etc., de um mercado importante para a Embraer. A gente ainda gosta, em termos de exposição a dólar, de Embraer, mas ainda continuamos preferindo, para se expor a dólar, papel e celulose, né? Com uma Suzano aí e até fibra, a gente prefere do que Embraer. Mas, enfim, Embraer é um ativo bem consistente aí, que é interessante se você quiser ficar exposto a dólar. Boa, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Com o seu WebTrex, com o atual cenário, qual ativo você optaria entre Itaú e Cielo? Teria os dois. Difícil, você está falando de duas muito boas empresas e tal. Por nível de preço, Itaú é mais barato. Se isso lhe ajuda na sua decisão. Já comentaram sobre o setor siderúrgico? Não, Ricardo Kim.
O setor siderúrgico, a gente continua fora, a gente até aumentou nossa exposição ao short de Usiminas, de novo Usiminas com um imbróglio societário, o macro muito ruim, aí tanto na parte automotiva quanto indústria, negociando a múltiplos relativamente alto, 10 vezes EV/EBITDA, preço da firma sobre geração de caixa operacional. A gente aumentou, então bem pessimistas aí com relação aos Minas e o restante também. Talvez aqui a gente tenha menos pessimismo seja a GGBR porque tem alguma exposição a dólar, mas ainda assim não justifica aí uma posição long no ativo. A gente não gosta aí. Para quem tem exposição vale uma proteção, tá? Mas para quem não tá, não é entrada agora ao nosso ver. Boa. O Chime está perguntando qual a causa da performance ruim do HSBC Brasil. Sinceramente, eu não sei se teve algum envolvimento, algum problema, mas são poucas pessoas que têm conta, né? Ele acabou sendo um banco que não tem uma capilaridade muito grande, não tem muitas agências que focaram no nicho, né, de mais alta renda, mas não sei exatamente o que aconteceu com ele. Guia da Bolsa, boa tarde, Celso. Poderia comentar, Brim vale a pena comprar para longo prazo? É um ativo extremamente barato, né? Eu diria que é uma opção. É uma opção ali, a gente fala com alguns investidores institucionais, eles falam que não pode valer menos de R$2. Tá 1,70. Então, mas teria que pensar e comprar e esquecer. Aquele famoso ativo que você vai comprar e esquecer como se fosse uma opção. E aí eu já respondendo ao Rob Deus, nenhuma notícia sobre Brim. O Zhang tinha perguntado se a simples divulgação do novo fabricante na China que fez as ações da Embraer caírem. Não foi especificamente isso, mas foi um conjunto de informações. Acho que muito mais foi aquela questão um pouco anterior que fez ela desabar, a questão do governo, né? O governo, enfim, atrasando o pagamento. O governo é um cliente importante da Embraer. Você teve aí alguns cancelamentos de pedidos, etc. Então foi muito mais isso do que alguma notícia específica. Aí depois ela conseguiu alguns acordos de vendas de alguns jatos, etc. Então por isso voltou. O governo está pagando já de novo o saldo devedor ali. Então com isso Embraer até voltou um pouco. Mas foi esse conjunto de informações, não necessariamente a questão da China especificamente, tá? Isso, e aí, For You Invest aqui perguntando se Petro 4 e Vale 5 será válido venda neste momento. A gente continua com elas vendidas na nossa carteira short. O Rod Lanor, acho que é isso. Bom dia, algum small cap para olhar com atenção? Olha, vou soltar aqui, Graziotin. CGRA, empresa do sul do país, muito bem gerida, varejo, acabou sofrendo bem. É óbvio que você tem um problema, principalmente na parte das indústrias, né, no sul do país, PIB industrial caindo, mas é uma empresa muito bem gerida, olhando para frente, poderia ser uma empresa que poderia voltar. Valide outro, né, que dá para ver também. Boa. Aí. Tá ganhando liquidez até, Valide. Daqui a pouco nem mais small cap. Mas é interessante. Boa aqui. Qual a perspectiva para o índice para as próximas semanas? O DM28 melhorou um pouco, não o cenário político. O cenário político piorou, a popularidade dela caindo, sem apoio. O ajuste fiscal vem passando, Levi tendo ali seus resfriados. Tem um texto passando pra gente. Tem um texto muito bom, recomendo, eu só não compartilhei no Face, do Gustavo Franco, que está muito bom, ele falando tanto oposição quanto do PT no governo. Está muito interessante nesse final de semana, acho que foi ontem, né? Até vi quem compartilhou e eu li foi a Helena Landau. E achei bem interessante esse texto do Globo, Gustavo Franco. Leiam, que está bem interessante sobre isso, falando que o PSDB está fazendo uma oposição, né? Que o PT nunca aprovou nada. O PT não deixava aprovar nada quando ele era oposição. E aí, quando veio o PT estando no poder, agora o PSDB sempre aprovou a maioria do que ele achava interessante. Agora o PSDB está fazendo uma de PT, próprio fator previdenciário, esperando que a Dilma vete, né? Então, assim, fazendo um pouco, o PSDB está fazendo um pouco o que o PT sempre fez, né? Se demagogia, será que isso ganha voto? É sempre aquela questão, né? Problemática em relação a ser oposição aqui no país, né? O pessoal sempre fala isso, o PT sempre foi excelente como oposição, né? Mas na situação é outra situação. Sobre Bolsa, né? Que a gente vem questionando. Bolsa saiu de um patamar de 14 vezes lucro para 12 e pouquinho. Ainda poderia sofrer um pouco mais? Pode, mas caiu bem a Bolsa.
né, quando a gente olha, né, vários ativos, até alguns ativos bons, casos de bancos, BVMF sofreram, né, mas ainda acho que a Bolsa poderia cair um pouquinho mais, mas também não vejo, se ela andar, eu também não vejo porque ela não poderia andar nesse cenário. Está muito incerto agora, né, a Bolsa sofreu bem, mas se fosse falar assim, cara, é alta ou baixa? Eu diria que ainda é baixa. E você, Kim? Se fosse falar, só posso escolher um, eu diria que seria um pouco baixa ainda. Mas não também. muito, ainda acho que um pouco baixo. Concordo. Continuamos céticos quanto a isso também. Só a Marcele falou ali em cima, deixa eu pegar do setor, aqui ó, o setor de agropecuária é um dos poucos setores em que o Brasil é competitivo apesar de quase inexistência de infraestrutura. Sim. Se você quiser ficar exposto à agropecuária, Ouro Fino é uma oportunidade interessante, né? Bem lembrado. A gente não olha muito, mas até na época do IPO a gente chegou a olhar alguma coisinha para entender um pouco mais do case e eles justamente fazem a parte de saúde, tanto para a parte comercial de agropecuária como a parte de pet, que é animal de estimação, enfim. Então a parte de pet estava crescendo muito forte e se você quiser ficar exposto aí à agropecuária, obviamente se crescer, produtividade, etc., ela vai se beneficiar com relação a isso. Ouro Fino, FSA3 é interessante para pegar esse movimento. Mas, de novo, a agropecuária aqui, apesar de tudo, ainda está muito atrás, né, em termos de produtividade com relação lá fora. Muito atrás dos Estados Unidos, enfim. Até depois o Caio pode comentar que olha essa parte mais de perto, mas eu sei que tem muito espaço para crescer ainda nesse sentido de produtividade e desenvolvimento de principalmente gado, etc. Isso aí. Vamos lá, o GLP falou que o Maurício também escreveu sobre isso na Veja, na coluna dele, muito bom. Porto Belo, que acha o papel até andou, papel muito baixa liquidez, né? Um ativo que, nesse cenário atual, acho que tem que ver como é que ela está negociando, a gente não sabe, né? Porque é muito baixa liquidez. Mas as perspectivas não são boas nesse cenário altamente desafiador. Sobre Brim, perguntaram novamente aqui o Guia da Bolsa, já falei sobre Brim aqui. Não tem nada da oferta, acaba sendo uma opção, né, para ter, se tiver o dinheiro da cachaça, se tiver sendo reiterada a oferta, o aumento de capital pela GP, a R$3 para poderia andar. E foi aquilo que eu falei, institucionais acham que vale pelo menos, no mínimo, R$2. Teve uma pergunta aqui do Alexandre da Genius aqui. Semana passada o Bradesco elevou a recomendação para Goal. Hoje a empresa negocia 0,25% patrimonial. O que você acha? Ricardo Kim. Na verdade, Goal, a gente está falando basicamente de GGBR, da holding, a gente, de novo, entra um pouco naquela questão setorial e macro, que a gente continua ficando bem cético aí com relação ao setor. Por uma exposição de longo prazo, o GGBR acho que é a menos pior das três. Ela tem alguma exposição a dólar ali, etc., mas lembrando que a parte doméstica, que ainda é cerca de 50% da receita, performou muito mal no último resultado e tende a manter essa tendência. Então, ficar esperto aí com o GGBR. A gente ainda não gosta, enfim, se você quiser por algum motivo comprar a mais longo prazo, que faça isso com proteção. A gente não recomenda, a gente acha que tem alguns outros setores que devem, no relativo, performar melhor, que tem mais potencial aí. E resiliência nesse cenário, tá? E o cara SVN, Fibra ou SUSB? SUSB, a gente prefere SUSB ainda, mas de novo, essa performance recente que Fibra ficou um pouco para trás, começa a ficar interessante e por que não mesclar aí, assim como a gente fez nas carteiras, a gente tem 12% em SUSB e 8% em Fibra. Acho que vale estender aí para algum investidor que quer se posicionar no papel. Mas se tivesse que escolher um, nós tem que escolher um, seria a Suzano. Você poderia comentar sobre o setor elétrico, né? A gente tem receio tanto na distribuição quanto na geração de energia. O governo vem interferindo aí, né? Quem vai pagar agora o pato vão ser as empresas, estava segurando isso, era o Tesouro. Depois, só os Tilf Trading, né? A moral da história, compra a bolsa hoje só com camisinha, tudo precisa de proteção, mais ou menos por aí, é isso mesmo. Até perdi aqui o fio da meada.
Sobre o setor elétrico, né, geradoras devem começar a pagar o pato, por isso que a Eletme está na nossa carteira short. Distribuidoras também, você teve uma melhora com essa bandeira tarifária, principalmente para as distribuidoras. O setor que está bom, está até na nossa carteira de dividendos, entrou, foi Taesa, né, que é o segmento de transmissão, que aí não corre esse risco, né, porque não não dá para mexer na transmissão. Por quê? As empresas, já, independente do quanto elas transportem, né, transmitam de energia, elas vão receber um FII por aquilo. E esse FII ele ainda é atrelado à inflação, então são bem mais protegidas. É o caso, por exemplo, da Taesa, que está com um yield aí de quase 11% projetado para o ano. Bem interessante. Loja Renner, para curto prazo, vai mais? Eu acho ativo caro. Eu hoje, quando olho entre ela e a Ambev, eu prefiro a Ambev. A gente incluiu na nossa carteira Ambev, na nossa carteira dividendos também. Tá apertando esse PTD11, né? Voando aí esse PTD11 em relação... É impressionante, assim, como o ativo, né, melhorou o desconto em relação a ele, os dividendos também gerados, então o desconto ficou em 13%. A gente sempre falou sobre isso, né? A gente falava na casa de 18% ali, 20%, né? Isso. O quanto poderia, de fato, ir para 10%, alguma coisa mais nesse sentido faria mais sentido, né? A gente continua gostando do ativo também, que vale a pena, que você compra mais barato. CETIP, Ambev, BVMF, Itaú, BB Seguridade, são os principais ativos ali da carteira. Elet3 sobe quase 4% hoje, o que explica? Não vi nada sobre isso, tá? Não vi nenhuma informação sobre Elet3 estar subindo dessa maneira. Vou tentar dar uma procurada aqui, mas não vi. Infelizmente não vi, é difícil dizer. Eu acho que a gente respondeu tudo aí. Isso aí. Pode comentar em Embraer, você já comentou? Embraer só, se for caso de exposição ao dólar, mas a gente prefere ainda papel e celulose. Mas não deixa de ser um ativo bem sólido a Embraer. Isso aí. Eu acho que é isso, senhores. Ficamos devendo só a Elet3. Por que a Elet3 está subindo desse jeito? Estou dando uma procurada aqui, mas eu não vi nada sobre Elet3. Estou procurando aqui ainda. Não vi nada, não. A gente procura depois e a gente tentar informa, passar né? aí para vocês. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Lembrando nossas carteiras semanais, tem a mensal, a troca, já vai estar na intranet aí, entendeu? Então, acho que fica... pode falar um pouco de Vale? Você chegou a falar, não, né? Não, Vale... A última aí, só para a gente até tava... encerrar. Já está na nossa carteira short, a gente continua pessimista com relação ao preço de minério, vai continuar uma dinâmica desfavorável, aí com China desacelerando e capacidade aumentando. Isso aí tende a pressionar Vale, fluxo de caixa, etc. Eles têm investimento forte, até a própria empresa falou que no segundo semestre vai ser difícil. Então, nesse sentido, a gente continua cético. De novo, que a gente prefere quem tem, troca a posição, ou parte da posição, pelo menos, por alguns ativos com melhor perspectiva, principalmente para curto e médio prazo. Mas se não quer se desfazer, faz proteção. E para quem não está, acho que não é a hora agora de entrar. Mesmo depois dessa queda, não está negociando a um múltiplo que é uma barganha. Então, não faz muito sentido aí. A gente olha outras oportunidades mais interessantes que essa de Vale, aí, que continua na nossa carteira short. A gente até pensou em diminuir um pouco a exposição, porque ela já caiu bastante desde aquele ponto lá em cima que a gente comentou bastante, que a gente estava bem cético. Mas, querendo ou não, a gente continua aí, apesar do downside agora ser menor, já que caiu bastante, a gente continua cético com o Vale. Deve continuar tendo um fluxo de notícias negativos aí. Sim, falamos também de Qualicorp também, está na nossa reunião matinal também sobre o ativo. Ok, senhores? Já ficando por aqui, a gente volta amanhã com a nossa reunião matinal. Lembrando que feriado, quinta-feira, semana tem Copom, quarta-feira Copom, vale aí o destaque, a expectativa é de alta de mais 0,5 pontos percentuais. Isso aí, pessoal, valeu, boa tarde para todo mundo, bom almoço e até amanhã. Isso aí.